O guincho chegou às 9 da manhã. Eu estava do outro lado da rua, segurando uma xícara de café ainda quente, observando o operador prender as correntes na SUV alemã da minha nora. O carro, aquele absurdo de R$ 400 mil que ela adorava exibir no Instagram, com hashtags tipo Blessed e A Luxury Life, balançou no gancho como um peixe fisgado. Bia saiu correndo do condomínio de pijama. Sim, pijama de seda, às 9 da manhã, porque ela nunca precisou acordar cedo para trabalhar. "Espera! Esse carro é meu!" ela gritou, descalça no asfalto. O operador nem piscou. "Leasing vencido por falta de pagamento, senhora. Ordem da proprietária." Ela olhou para o papel, leu meu nome. E pela primeira vez em 3 anos, eu vi medo de verdade naqueles olhos castanhos que meu filho tanto elogiava. Meu celular vibrou. Era Guilherme. 7ª ligação em 10 minutos. Eu silenciei de novo, porque 48 horas atrás eu ainda era a vovó boazinha. A mulher invisível que buscava netos na escola, preparava jantares e pagava contas sem questionar. Eu era útil, conveniente, descartável. Mas então eu ouvi uma frase que mudou tudo e decidi que se eles me queriam apenas como prestadora de serviços, era hora de apresentar a conta final. Deixa eu voltar um pouco. Não muito. Só o suficiente para você entender como uma mulher de 67 anos destruiu a vida de luxo da própria família em menos de 3 dias. Meu nome é Beatriz. Passei 40 anos no mercado imobiliário. Sobrevivi à crise dos anos 90, quando homens de terno me ignoravam em reuniões. Construí um patrimônio de 8 dígitos, tijolo por tijolo. Tive um filho, Guilherme, único, mimado talvez. Mas eu amava aquele menino mais que qualquer negócio que já fechei. Quando ele se casou com Beatriz, sim, ela tem meu nome, a ironia não passa despercebida. Eu pensei, que sorte! Uma nora que valoriza a tradição. Que idiota eu fui! Bia era tudo que brilha nas redes sociais. Cabelo escovado, unhas impecáveis, sorrisos estratégicos em fotos de família feliz que ela editava durante horas. Influenciadora digital, 150 mil seguidores, 0 renda própria. Guilherme? Ele tinha um cargo executivo numa empresa que eu nunca vi produzir nada, além de relatórios em PowerPoint. Home office permanente, salário que mal cobria o combustível do carro que eu financiava. Mas tudo bem, eram minha família. Eu pagava o condomínio de luxo onde moravam, os 2 carros, a escola bilíngue dos meus netos, a babá, o plano de saúde premium, o fundo fiduciário de 2 milhões para as crianças. Eu era a matriarca, a provedora, a base de tudo. Até que um domingo, eu virei apenas uma funcionária que passou da validade. Era um domingo comum. Eu estava na cozinha deles preparando lasanha, porque a babá tinha folgado e Bia não conseguia lidar com a pressão de cozinhar e cuidar de 2 crianças ao mesmo tempo. Eu estava pegando farinha na despensa quando ouvi vozes na sala. A porta estava entreaberta. Eu não estava espionando, não intencionalmente, mas quando você ouve seu próprio nome, você para. "Guilherme, por que sua mãe ainda tem a chave da casa? Ela aparece aqui todo dia." A voz da Bia era afiada, irritada. Meu filho respondeu baixo, covarde. "Ela ajuda com as crianças, Bia, e você sabe... o dinheiro." Silêncio. E então ela disse, "Nós só mantemos por perto quem é útil." Guilherme, assim que o fundo fiduciário for transferido legalmente para o seu nome no mês que vem, não precisamos mais desse teatro de vovó boazinha. Ela é só uma prestadora de serviços que já passou da validade. Prestadora. De serviços. Eu fiquei parada atrás daquela porta, mãos tremendo, coração martelando. Mas não de tristeza, de raiva fria, porque Bia acabava de cometer 2 erros fatais. Primeiro, ela assumiu que eu era burra. Segundo, ela assumiu que o dinheiro era deles. Eu terminei a lasanha, coloquei no forno, ajustei o timer, despedi-me com beijos nas crianças e um sorriso educado para Bia. "Até semana que vem", ela disse, já mexendo no celular.
Claro, eu respondi, mas por dentro uma única frase ecoava. Você não faz ideia do que acabou de acordar. Dirigi para casa em silêncio. Não chorei. Mulheres que sobrevivem a mercados em colapso não choram. Elas planejam. Cheguei em casa, abri meu notebook e comecei a fazer o que eu faço de melhor: auditar ativos. Apartamento onde eles moram, meu nome na escritura. Carros, leasing no meu CNPJ. Condomínio, luz, água, gás, internet. Contas corporativas sob minha gestão. Plano de saúde, meu contrato empresarial. Escola das crianças, mensalidade debitada da minha conta. E o fundo fiduciário, aquele que Bia tinha certeza que seria transferido no mês seguinte. Eu ri sozinha, porque Bia nunca leu os contratos que assinou. Se tivesse lido, saberia que o fundo tinha uma cláusula de conduta. O dinheiro estava em nome dos netos, mas sob minha administração até eles completarem 25 anos. Guilherme recebia apenas uma mesada de gestor de R$ 8.000 mensais. Nada mais. Não havia transferência nenhuma chegando. Havia apenas uma ilusão. E eu estava prestes a destruí-la. Antes de eu te contar o que fiz, responde uma coisa nos comentários. Você já sentiu que alguém só te queria pelo que você podia oferecer? Dinheiro, status, conveniência? Porque o que vem a seguir é o manual completo de como cortar parasitas da sua vida. E se você não quer perder essa vingança cirúrgica, deixa aqui embaixo o que você acha dessa história até agora. Porque no Histórias de Vingança de Idosos, ninguém fica impune. Peguei uma garrafa de vinho. Não porque eu estava triste, porque eu precisava comemorar sozinha antes de começar. Na minha mesa, espalhei todos os contratos, todos os comprovantes, todos os recibos de 3 anos bancando a vida perfeita deles. Ou R$ 12.000 de condomínio por mês. R$ 4.500 de mensalidade escolar, 2 crianças. R$ 3.200 de plano de saúde. R$ 6.800 de leasing dos 2 carros. R$ 2.500 de salário da babá. R$ 1.200 de internet fibra ótica, porque Bia precisava de um gigabyte para fazer lives. R$ 800 de academia premium, que ela ia 2 vezes por mês. R$ 600 de streaming, aplicativos, assinaturas digitais. Total mensal, R$ 3.600. Por 3 anos. Mais de R$ 1 milhão jogados numa família que me chamou de funcionária. Bebi o vinho devagar, saboreando, e então liguei para meu advogado. Doutor Marcelo, sou Beatriz. Preciso que você abra um processo amanhã cedo. Ele estava acostumado com minhas ligações. Eu era cliente há 15 anos. Que tipo de processo? Revisão de guarda dos meus netos e rescisão de todos os contratos de comodato que eu mantenho com meu filho. Silêncio do outro lado. Beatriz. Você tem certeza? Isso vai destruir a vida deles? Eu sorri. Exatamente. Expliquei tudo. A frase, a frieza, o plano deles de me descartar assim que o dinheiro mudasse de mãos. Dr. Marcelo suspirou. Ele conhecia Guilherme desde criança. Ele realmente disse isso? Ele permitiu que dissessem, o que é pior. Entendo. Pausa. Quanto tempo você quer que eu dê a eles? 30 dias para o despejo, e quero que todo corte de serviço aconteça amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã. Beatriz, isso é executável. Tudo está no meu nome. Eu só estou cancelando contratos que eu pago. Nada ilegal. Outra pausa. Você pensou nos netos? Essa pergunta me doeu, mas eu já tinha pensado. As crianças vão ficar comigo 3 dias por semana. Vou peticionar guarda compartilhada baseada em instabilidade financeira dos pais. Guilherme nem tem emprego fixo. Marcelo, ele vive do meu dinheiro. O juiz vai entender. Ok, vou preparar tudo. Desliguei. E então comecei a segunda parte do plano. Abri meu aplicativo bancário, empresarial. Todas as contas estavam lá. Cancelei uma por uma. 1. Internet, TV a cabo. Contrato corporativo cancelado. Efeito, 24 horas para corte. 2. Linhas de celular. 7 linhas no total. Guilherme, Bia, babá, 2 smartphones das crianças. Sim,
crianças de 6 e 8 anos com iPhone, e 2 linhas backup. Suspensão imediata. 3. Leasing dos carros. Liguei para a concessionária. Quero cancelar os contratos 4Y471 e 4Y472 por inadimplência da parte tomadora. Eles confirmariam o reboque na segunda. 4. Plano de saúde. Downgrade de premium para básico. Adeus consultas particulares, spa médico e cobertura internacional. 5. Academia, cancelamento. 6. Clube social, suspensão da cota, que estava no meu nome. 7. Salário da babá. Transferência suspensa. Faltava o golpe final. Liguei para meu gerente no banco privado. Henrique, preciso congelar saques do fundo fiduciário 3374. Congelar? Mas Beatriz, você é a administradora. Pode fazer o que quiser. Exatamente. Quero que qualquer tentativa de movimentação exija minha aprovação pessoal, dupla autenticação, biometria, tudo. Entendido. Algum motivo específico? Prevenção de fraude familiar. Ele não perguntou mais nada. No mundo dos ricos, isso é mais comum do que parece. Desliguei o último telefone. A casa estava silenciosa. Olhei para a foto na estante. Guilherme, aos 8 anos, sorrindo sem dentes da frente. Meu menininho. Por um segundo pensei, eu estou exagerando? Mas então lembrei da voz da Bia. Prestadora de serviços que passou da validade. Não, eu não estava exagerando. Eu estava me defendendo. Sabe o que eu aprendi construindo empresas? Que lealdade sem respeito é escravidão. E eu não sou escrava de ninguém, nem da minha própria família. Se você está gostando de ver uma mulher de 67 anos retomando o controle da própria vida, inscreve-se agora. Porque no Histórias de Vingança de Idosos, a gente não aceita desaforo, a gente devolve em dobro. E o que vem agora? O caos, puro e absoluto. Continua comigo. Acordei às 6, fiz meu café, coloquei meu blazer azul marinho, o mesmo que eu usava para reuniões difíceis nos anos 90. Às 8 horas, eu estava sentada na minha varanda com vista para a rua do condomínio deles. 3 quarteirões de distância, binóculos discretos na mão. Não é espionagem quando você está apenas observando o resultado das suas próprias ações. 8:04. A internet caiu. Eu sei porque vi a luz do roteador deles pela janela da sala. Piscou 3 vezes. Morreu. 8:19. Os celulares começaram a mostrar sem serviço. Imaginei Bia tentando postar o stories matinal dela, aquele com a xícara de café caro e a legenda motivacional copiada do Pinterest. Silêncio digital. Delicioso. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô, dona Beatriz? Era a babá. Voz desesperada. Meu celular parou de funcionar. E o da senhora Bia também. Como eu chamo o Uber para buscar as crianças na escola? Não é mais meu problema, Cláudia, respondi com calma. Você foi demitida. O pagamento deste mês foi o último. Demitida? Mas... Desliguei. 3 minutos depois, Guilherme. Ele conseguiu ligar de um orelhão. Sim, orelhão. Achei que nem existiam mais. Mãe, o que está acontecendo? Sua voz estava quebrada. Pânico real. Bom dia, Guilherme. Dormiu bem? Não me venha com isso. A internet caiu. Os celulares não funcionam. A babá disse que você a demitiu. E o carro da Bia sumiu. Ah, o guincho tinha chegado cedo. Eficiência alemã. Ué, filho, achei que vocês fossem independentes, adultos responsáveis. Por que estão me ligando? Silêncio. E então ele entendeu. Você ouviu a conversa de domingo? Ouvi cada palavra. A respiração dele ficou pesada do outro lado. Mãe, eu posso explicar. Não precisa. Ficou bem claro. Vocês me querem útil, não presente. Então decidi parar de ser útil. Simples assim. Mas as crianças vão ficar bem. Aliás, vou buscá-las hoje na escola, às 17 horas. Podem vir pegar na minha casa amanhã, ou não. Estou entrando com pedido de guarda compartilhada. Desliguei. Bloqueei o número.
Enquanto Guilherme entrava em colapso, eu fui ao mercado. Comprei coisas que crianças gostam: sorvete, biscoitos, suco. Preparei o quarto de hóspedes com os brinquedos que eles deixavam na minha casa, porque essa guerra não era com meus netos, era com os pais parasitas deles. Às 15 horas, recebi um e-mail do condomínio. Assunto: inadimplência. Unidade 804. Prezada. Senhora Beatriz, informamos que a unidade 804 de sua propriedade está com débito de condomínio referente ao mês corrente. Favor regularizar em até 48 horas, ou iniciaremos procedimento de despejo. Eu mesma tinha enviado a ordem de suspensão do débito automático na sexta à noite. Sorri. 48 horas. O cerco estava se fechando. Meu porteiro me ligou. Dona Beatriz, tem uma moça aqui querendo falar com a senhora. Diz que é sua nora. Mande subir. 3 minutos depois, Bia tocou a campainha. Quando abri a porta, quase não a reconheci. Sem maquiagem, cabelo preso com elástico de dinheiro, aqueles que vêm em maço de notas, mas irônico, roupa amassada, olhos vermelhos. Beatriz, eu preciso... Dona Beatriz, corrigi. Ela piscou. O quê? Você não é mais minha nora. Você é apenas a mãe dos meus netos, e prestadoras de serviço me chamam de Dona Beatriz. O rosto dela desmoronou. Eu não quis dizer aquilo. Não quis ou não esperava que eu ouvisse? Silêncio. Ela tentou entrar. Bloqueei a passagem. O que você quer, Bia? O carro! Eles levaram meu carro. Eu tenho compromissos, reuniões, eu preciso... O carro nunca foi seu. O leasing estava no meu CNPJ. Eu cancelei. Acabou. Mas eu preciso dele para trabalhar. Eu ri. Não pude evitar. Trabalhar? Você. Postar foto de açaí no Instagram não é trabalho, Bia. É hobby de rico. E você não é rica. Você só vivia perto de uma. Lágrimas começaram a escorrer. Parte de mim, a parte mãe, a parte avó, sentiu um aperto. Mas a parte que sobreviveu a homens de terno tentando me derrubar nos anos 90, essa parte não sentiu nada. Por favor, eu vou pedir desculpas. Eu vou... Já é tarde. Fechei a porta. Encostei nela. Respirei fundo. Do outro lado, ouvi soluços, e então passos descendo a escada. Ela nem tinha dinheiro para chamar elevador compartilhado. Dr. Marcelo me ligou. Beatriz, os documentos estão prontos. Petição de guarda compartilhada protocolada. Notificação de despejo será entregue amanhã. E o fundo? Trancado. Qualquer movimentação acima de R$ 5.000 exige sua biometria presencial. Perfeito. Mas, Beatriz, eles vão reagir. Guilherme pode tentar entrar na justiça. Com que dinheiro? O advogado dele sou eu quem paga. Ou pagava. Silêncio constrangido. Você pensou em tudo, não é? 40 anos de mercado, Marcelo. Você aprende a fechar todas as saídas antes de acender o fósforo. Sabe o que acontece quando você tira tudo de alguém que nunca construiu nada sozinho? Eles descobrem quem realmente são e acredita. A maioria não gosta do que vê. Se você quer ver a próxima fase dessa vingança, a parte onde eles imploram, mentem e tentam me manipular, você não pode perder. Inscreve-se no Histórias de Vingança de Idosos agora, porque quando parasitas perdem o hospedeiro, o show só está começando. E comenta aí, eu estou sendo cruel ou apenas justa? Às 14 horas, recebi uma mensagem de número estranho. Guilherme de novo, celular emprestado. Mãe, por favor, as crianças estão perguntando por que a internet não funciona. Elas têm trabalho de escola online. Eu imploro. Li 3 vezes e respondi. As crianças estarão na minha casa hoje à noite. Internet funcionando, comida quente, avó que as ama de verdade. Você e Bia que se virem. Bloqueei o número de novo, porque eu não ia usar meus netos como moeda de troca. Mas também não ia deixar que pais irresponsáveis os arrastassem para o fundo do poço. Peguei as crianças na escola. Laura, 8 anos, me abraçou forte. Vovó, você vai dormir com a gente hoje? Vou, meu amor. Pedro, 6 anos, estava mais quieto.
Cadê a mamãe? Ela está resolvendo umas coisas, mas vocês vão ficar comigo uns dias. Tudo bem? Ele assentiu. No caminho para casa, Laura perguntou: Vovó, por que a internet lá de casa parou? Respirei fundo. Às vezes, quando a gente não cuida das coisas importantes, elas param de funcionar. Ela franziu a testa, criança esperta. Mas não perguntou mais. Coloquei as crianças para assistir desenho, na minha TV a cabo que funcionava perfeitamente. Meu celular vibrou. Mensagem de Guilherme, outro número. Estou indo aí, agora. Precisamos conversar. Olhei pela janela. Um carro velho, emprestado, parou em frente ao prédio. Guilherme saiu. E pela primeira vez em 10 anos, vi meu filho desesperado de verdade. Não o desespero de esqueci de pagar a conta do cartão. O desespero de eu acabei de perder tudo e não sei o que fazer. Respirei fundo, porque o verdadeiro confronto estava prestes a começar. A campainha tocou. Não foi toque educado. Foi aperto desesperado. 3 vezes seguidas. Abri a porta devagar. Guilherme estava ali, meu filho, 35 anos, suado, cabelo bagunçado, olhos fundos, barba por fazer. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 48 horas. Mãe! Sua voz quebrou. Não respondi. Apenas me afastei, deixando espaço para ele entrar. Ele entrou cambaleando, passou direto pela sala e caiu no sofá como um náufrago chegando à praia. Água? Ofereci, fria. Ele acenou que sim. Fui até a cozinha. Peguei um copo, enchi, voltei. Entreguei a ele e sentei na poltrona em frente. Pernas cruzadas, postura ereta, como uma executiva em reunião de conselho. Ele bebeu tudo de uma vez e então começou a chorar. Mãe, eu não sei o que fazer. Lágrimas escorrendo. Tudo parou. Tudo. A internet, os celulares, os carros. Até a conta do mercado foi recusada hoje. Conta do mercado. Claro, o cartão corporativo que eu dei a eles para emergências. Cancelado desde sábado. E, perguntei sem emoção, mãe, como assim é? Ele se levantou nervoso. Nós temos crianças, contas, responsabilidades. Vocês têm, corrigi. Não nós, vocês. Ele congelou. Eu sei que você ouviu a conversa de domingo. Sim. A Bia não quis dizer... Guilherme, minha voz cortou o ar. Não me insulte com essa desculpa patética. A Bia disse exatamente o que pensa. E você? Você ficou calado. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu deveria ter te defendido. Não deveria. Você deveria nunca ter colocado sua mãe numa posição onde precisasse ser defendida dentro da própria família. Silêncio pesado. Ele voltou a sentar, cabeça entre as mãos. O que você quer que eu faça? Aquela pergunta. Aquela maldita pergunta de quem nunca teve que resolver nada sozinho. Quero que você viva sem mim. Respondi. Ele ergueu os olhos, vermelhos, confusos. Como? Do jeito que todo adulto vive. Trabalha, paga contas, sustenta a família, sem a mamãe bancando cada respiro seu. Mas eu tenho trabalho. Guilherme, eu me inclinei para a frente. Você tem um cargo, não um trabalho. Você passa 8 horas por dia em calls que não decidem nada, em uma empresa que não produz nada, recebendo um salário que não paga nada. Ele empalideceu. Eu posso procurar outra coisa. Pode, e deveria. Há 10 anos. Por que você fez isso? Ele perguntou, voz trêmula. Por que você cortou tudo de uma vez? Você não podia ter conversado antes? Eu ri, amargo. Conversar? Guilherme riu. Eu passei 3 anos sendo invisível. 3 anos preparando jantares, buscando netos, pagando contas, ouvindo a Bia reclamar que o Wi-Fi estava lento. E você sabe quantas vezes vocês me agradeceram de verdade? Silêncio. 0. Porque vocês não me viam como mãe. Me viam como funcionária, como prestadora de serviços. Ele fechou os olhos. Eu nunca disse isso. Não? Você apenas concordou em silêncio, o que é pior. Lágrimas novas. Mãe, eu te amo. Não. Minha voz subiu. Não você venha com essa agora.
Você ama meu dinheiro. Você ama a conveniência de ter uma mãe que resolve tudo. Mas me amar, me respeitar, isso você nunca fez. Ele soluçou. E parte de mim, aquela parte que ainda lembrava dele aos 5 anos, me abraçando e dizendo: "Eu te amo, mamãe." Essa parte se despedaçou. Mas eu não podia ceder. Não agora. E as crianças? Ele perguntou voz baixa, desesperada. Você vai tirar elas de mim? Ah, a última cartada. Não, respondi, calma, mas vou garantir que elas tenham estabilidade. Algo que você e Bia não podem oferecer agora. Estabilidade? Ele riu, sarcástico. Você destruiu nossa estabilidade. Eu destruí a ilusão de estabilidade. Vocês nunca tiveram nada de verdade. Tudo era meu, emprestado. E emprestar implica poder de retorno. Ele ficou em pé de novo. Você não pode fazer isso. Eu vou entrar na justiça. Eu vou... Com que dinheiro? Minha voz era gelo. Seu advogado era pago por mim. O apartamento onde você mora é meu. O carro que foi rebocado? Meu. O fundo fiduciário, sob minha administração, até os netos completarem 25 anos. Os olhos dele se arregalaram. Você trancou o fundo? Tripliquei a segurança. Qualquer movimentação acima de 5.000 precisa da minha biometria presencial. Ele cambaleou para trás. Então eu não tenho nada? Exatamente. Silêncio de morte. E então ele fez algo que eu nunca esperei. Ele caiu de joelhos. Mãe, por favor, eu imploro, eu vou mudar, eu vou trabalhar, eu vou... Guilherme, levanta. Eu imploro. Levanta! Minha voz ecoou. Ele me olhou de baixo, lágrimas correndo. Por favor. Respirei fundo. Você tem 30 dias para sair do apartamento. Nesse tempo vou pagar a escola das crianças e a comida básica. Mas o resto é com vocês. 30 dias? Mãe, isso é generoso, porque eu poderia despejar vocês amanhã. Ele se levantou lentamente, limpou o rosto com a manga da camisa e então disse algo que me pegou de surpresa. Eu sempre soube que você ia descobrir. Congelei. O quê? Ele olhou para o chão. Que a gente era... parasita. Que a gente te usava. Voz trêmula. Eu só achei que você aceitasse isso, porque você nos amava. Meu coração parou. Você sabia? Eu sempre soube. Ele me encarou, olhos mortos. Mas era mais fácil fingir que não. Mais fácil deixar a Bia planejar as coisas. Mais fácil aceitar seu dinheiro do que trabalhar de verdade. Eu não conseguia respirar. E quando ela disse aquilo no domingo, você concordou? Ele hesitou. E então assentiu. Eu concordei. Silêncio absoluto. Meu filho, minha cria, meu único filho, me traiu conscientemente. Você já amou alguém que não merecia? Já deu tudo de si para alguém que só queria tirar vantagem? Porque eu acabei de descobrir que meu próprio filho me via como banco, não como mãe. Se você está sentindo essa dor comigo, deixa um like. E se inscreve no Histórias de Vingança de Idosos, porque histórias como essa precisam ser contadas, para que outras pessoas não cometam o mesmo erro que eu. Sai da minha casa, eu disse, voz firme. Mãe. Agora. Ele pegou a mochila, caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. E as crianças? Elas ficam aqui hoje. Amanhã você pode vir buscar, mas a partir de agora, as visitas são supervisionadas. Supervisionadas? Eu sou o pai delas. E eu sou a avó que pode oferecer comida, casa e estabilidade. O juiz vai decidir o resto. Ele abriu a boca para responder, mas não saiu som, apenas um último olhar, vazio. E ele saiu. Fechei a porta, encostei nela, e pela primeira vez em 3 dias, eu chorei. Depois que Guilherme saiu, fiquei parada na porta por tempo demais. As crianças estavam no quarto de hóspedes assistindo desenho. Alheias ao desmoronamento da família delas, alheias ao fato de que a avó tinha acabado de expulsar o pai. Sequei as lágrimas com as costas da mão, respirei fundo 3 vezes e fui até o banheiro lavar o rosto.
Quando me olhei no espelho, vi uma mulher de 67 anos cansada. Mas não derrotada, porque mulheres como eu não caem. A gente se reorganiza. Molhei o rosto com água fria. 1 vez, 2, 3, até que a vermelhidão dos olhos diminuísse. Até que eu conseguisse olhar para mim mesma sem sentir aquele aperto no peito. Meu filho tinha me traído conscientemente, não por fraqueza, por escolha. E isso doía de uma forma que eu não estava preparada para sentir. Voltei para a sala. Peguei meu celular. Tinha 14 mensagens não lidas, todas de números desconhecidos. Guilherme, provavelmente, usando telefones emprestados. Abri a primeira. Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Segunda. As crianças estão perguntando por você. Elas não entendem. Terceira. Eu sei que errei, mas não faz isso com elas. Deletei todas sem responder, até chegar na última. Essa era diferente. Não era de Guilherme. Era de Bia. Beatriz, precisamos conversar. Amanhã, 9h. No seu escritório. Não é pedido, é aviso. Li 3 vezes. Aviso? Aquela mulher que há 2 dias dirigia carro de 400 mil que eu pagava. Estava me dando aviso? Senti a raiva subir pela garganta, mas respirei fundo. Respondi: não tenho escritório mais. Me aposentei, lembra? E você não tem nada para negociar. A resposta veio em segundos. Tenho sim, seus netos. Se você não me receber amanhã, nunca mais verá eles. Nunca mais. Vou sumir com eles e você não vai ter como me encontrar. Meu sangue gelou. As mãos tremeram segurando o telefone. Ameaça de sequestro. Ela estava blefando. Tinha que estar, mas... E se não estivesse? Liguei para Dr. Marcelo imediatamente, mesmo sendo 20 horas de uma segunda-feira. Ele atendeu no 3º toque. Beatriz, aconteceu algo? Ela me ameaçou. Disse que vai desaparecer com as crianças se eu não falar com ela amanhã. Ouvi ele puxar ar bruscamente. Manda o print da mensagem, agora. Enviei pelo WhatsApp. Ouvi o som de notificação do lado dele. Silêncio enquanto ele lia. Perfeito, ele disse, voz mudando para modo profissional. Isso é ameaça direta de subtração de incapazes. Vou anexar ao processo de guarda. Amanhã cedo, primeira coisa, entro com medida protetiva de urgência. E se ela tentar mesmo assim? Ela não vai conseguir. Vou pedir que a escola seja notificada para não liberar as crianças sem sua autorização. E vou solicitar restrição de saída da cidade para ela. Respirei um pouco mais aliviado. E se ela tentar antes de você conseguir eliminar? Pausa. Aí vira sequestro qualificado, crime inafiançável, cadeia na certa. Ela não vai arriscar. Você tem certeza? Outra pausa, mais longa. Não. Pessoas desesperadas fazem coisas irracionais, mas legalmente estamos cobertos e eu vou trabalhar a noite toda se for preciso para ter essa liminar às 8h da manhã. Obrigada, Marcelo. Beatriz, você está bem? Essa pergunta me pegou de surpresa. Estou. Mentira, mas tudo bem. Só se cuida, ok? Essa guerra está cobrando um preço. Desliguei antes que ele percebesse que eu estava chorando de novo. Fui até o quarto das crianças. Elas dormiam. Laura abraçada no ursinho de pelúcia rosa. Pedro de boca aberta, roncando suavemente. Inocentes, completamente alheios ao furacão ao redor delas. Sentei na cadeira ao lado da cama e fiquei ali, apenas observando. Laura se mexeu no sono. Murmurou algo incompreensível. Sorriu. Meu coração se apertou de uma forma física. Essas crianças não pediram para nascer nessa família disfuncional. Não pediram para ter pais parasitas. Não pediram para ter uma avó que precisou destruir tudo para ensinar uma lição. Mas elas eram a razão pela qual eu não podia recuar. Porque se eu cedesse agora, se eu voltasse atrás... Guilherme e Bia aprenderiam que chantagem emocional funciona. E as crianças cresceriam vendo aquilo, repetindo aquilo. Não. Eu jurei ali, em silêncio, mão sobre o coração, que não importava o que acontecesse. Bia não tocaria nelas. E se ela tentasse, eu usaria cada recurso,
cada contato, cada centavo que tivesse para impedir. Acordei antes do alarme. Na verdade, não sei se cheguei a dormir de verdade. Fui direto para o chuveiro. Água quente, muito quente. Deixei a água lavar o cansaço, a tensão, o medo. Vesti meu tailleur azul marinho, o mesmo que usava para reuniões difíceis nos anos 90, quando homens de terno tentavam me intimidar e eu precisava mostrar que não funcionaria. Maquiagem leve, profissional, nada de olheiras visíveis, brincos de pérola, discretos mas caros. Sapato de salto médio, confortável mas imponente. Me olhei no espelho e vi a executiva de volta. A mulher que fechou negócios de milhões. A mulher que não recua. Pronta. Preparei café da manhã para as crianças. Panquecas. As favoritas delas. Suco de laranja natural. Frutas picadas. Iogurte. Laura apareceu sonolenta, arrastando o ursinho. Vovó, que horas são? 7h30, meu amor. Vem tomar café. Ela sentou, ainda bocejando. Por que você está arrumada? Tenho uma reunião importante hoje. Reunião de trabalho? Algo assim. Pedro apareceu em seguida, mais quieto que Laura. Sempre foi. Sentou-se sem falar, comeu em silêncio. No meio do café, ele perguntou: Vovó, quando a gente volta para casa? Meu garfo parou no ar. Ainda não sei, meu amor, mas vocês estão seguros aqui. Mas eu quero ir para casa. Laura cutucou ele. Pedro, a vovó disse que a gente está seguro aqui, mas não é a nossa casa. Sua voz subiu. Lágrimas começaram a formar. Larguei o garfo, me ajoelhei ao lado dele. Pedro, olha para a vovó. Ele olhou, olhos marejados. Eu sei que você não entende o que está acontecendo. E tudo bem. Mas eu prometo que estou fazendo o que é melhor para você e para Laura. Mas eu quero meu quarto, meus brinquedos. E você vai ter tudo isso de volta, só... não agora. Ele chorou. E eu abracei ele, sentindo meu coração se despedaçar, porque ele tinha razão. Ele não tinha nada a ver com isso, mas estava pagando o preço mesmo assim. Às 8h30, o interfone tocou. Meu porteiro nervoso. Dona Beatriz, tem uma moça aqui. Diz que a sua nora está bem alterada. Quer subir? Mande subir. Coloquei as crianças no quarto com tablet e desenho. Fiquem aqui. Não saiam. Vovó vai resolver uma coisa. Laura assentiu. Pedro ainda estava emburrado. Fechei a porta do quarto. Respirei fundo e esperei. A campainha tocou 2 minutos depois. Abri. E quase não reconheci a mulher na minha frente. Bia estava diferente. Cabelo escovado. Perfeitamente liso. Brilhante. Maquiagem impecável. Base, contorno, iluminador, batom vermelho, roupa social, blazer branco, calça de alfaiataria preta, salto alto agulha, bolsa de grife, que eu tinha dado a ela no aniversário passado. Ela parecia uma executiva saída de revista de negócios, mas os olhos estavam vazios, frios, calculistas. Bia, cumprimentei sem emoção. Beatriz, ela respondeu, entrando sem ser convidada. Passou por mim como se fosse dona do lugar. Foi direto para a sala, sentou-se no sofá principal, cruzou as pernas. Postura perfeita, como se estivesse em uma entrevista de emprego ou em uma negociação de refém. Sentei-me na poltrona em frente a ela. Silêncio. Ela me encarou. Eu a encarei de volta. Quem piscasse primeiro perderia. Finalmente, ela falou. Vim fazer uma proposta. Não estou interessada. Você ainda não ouviu. Não preciso. Você não tem nada que eu queira. Ela sorriu. Gelado. Não? Nem seus netos? Meu estômago revirou, mas mantive a voz firme. Você não vai fazer nada com eles. Seria sequestro. Crime inafiançável. Seria, ela concordou, se você conseguisse provar que eu levei eles contra a vontade deles. Pausa. Mas e se eles quisessem ir comigo? E se eles chorassem, implorando para voltar para casa, para mamãe? Meu coração parou. Você não faria isso com eles? Não? Ela inclinou a cabeça. Beatriz, você me tirou tudo. Meu carro, minha casa, minha vida.
Você acha mesmo que eu tenho algo a perder? Silêncio. Então eu entendi. Bia não veio negociar. Ela veio declarar guerra. Então é isso? Perguntei em voz baixa. Você vai usar seus próprios filhos como arma? Nossos filhos sempre foram armas, Beatriz. Você sabe disso. Ela se levantou. Caminhou até a janela. Você usou eles como justificativa para me controlar. É pelo bem das crianças. As crianças precisam de estabilidade. Ela se virou. Mas a verdade é que você queria poder, controle, e as crianças eram sua desculpa perfeita. Meu rosto queimou. Isso não é verdade. Não? Ela deu um passo em minha direção. Então por que você cortou tudo de uma vez? Por que você não conversou antes? Por que você simplesmente destruiu nossa vida sem dar chance? Porque vocês não mereciam chance. Minha voz ecoou na sala. Ela sorriu, vitoriosa. E aí está, a verdade. Você não fez isso pelas crianças. Fez por você, por seu ego ferido. Respirei fundo. Ela estava tentando me manipular, fazendo eu duvidar de mim mesma. Técnica clássica. Eu tinha visto executivos usarem isso em reuniões. Não funcionaria comigo. Bia, disse, voz voltando ao controle. Você esqueceu de uma coisa. O quê? Eu tenho 40 anos de mercado. Você tem 150 mil seguidores no Instagram. Ela piscou confusa. Pessoas que me conhecem de verdade sabem quem eu sou e sabem que eu não tomo decisões por impulso. Mas, e mais importante, dei um passo à frente. Você me ameaçou por mensagem ontem. Sequestro dos meus netos. Isso já está anexado ao processo, com print, horário, número, testemunha técnica irrefutável. O rosto dela começou a perder a cor. Eu não quis dizer, disse, e está registrado. Peguei meu celular, abri o e-mail de Dr. Marcelo, mostrei a tela para ela. Assunto: liminar deferida. Processo 00348 Inquis, 2025. Beatriz, conseguimos. Liminar de proteção deferida às 07h45. Bia está proibida de retirar as crianças da cidade sem autorização judicial. Escola já foi notificada. Qualquer violação, rale prisão preventiva. Bia leu e desmoronou. Literalmente. As pernas falharam. Ela caiu no chão. O blazer branco amassou. O salto quebrou. A maquiagem começou a escorrer e a máscara caiu. Não, não pode ser. Ela murmurava, mãos tremendo. Pode. E é. Ela me olhou de baixo. Máscara de rímel descendo pelas bochechas. Por favor, eu não tenho nada. Eu não sei fazer nada. Por favor. E ali, naquele momento, eu não vi uma vilã. Vi uma mulher quebrada, vazia, desesperada. Bia, disse, voz mais suave. Levanta. Não consigo. Levanta. Ela tentou, mas o salto quebrado a desequilibrou. Caiu de novo. Desistiu. Ficou ali, no chão da minha sala, chorando. E eu sentei no chão ao lado dela. Não porque sentia pena, mas porque era preciso. Por que você me odeia tanto? Perguntei depois de um longo silêncio. Ela soluçou. Eu não te odeio. Então por quê? Silêncio. Longo. Pesado. E então? Porque você é tudo que eu nunca vou ser. Meu coração apertou. O quê? Você construiu um império. Voz embargada. Sozinha. Sem depender de beleza. De homem. De sorte. Você é real. Ela limpou o rosto com a mão, borrando ainda mais a maquiagem. E eu sou só uma casca vazia. Uma boneca inflável que aprendeu a posar para a câmera. Ela me encarou. Quando conheci o Guilherme, achei que tinha vencido na vida. Filho de empresária rica, vida fácil, dinheiro infinito. E descobriu que não era assim? Descobri que você não é idiota, que você controla tudo, que nada era de graça. Ela riu, amargo. E isso me irritava tanto, porque eu queria ser você. Queria ser forte, independente, mas não sabia como. Lágrimas escorriam. E foi mais fácil te odiar do que me odiar. E no domingo, ela continuou, voz quebrando. Quando eu disse aquilo, ela parou, respirou fundo. Eu não estava falando de você, eu estava falando de mim. Congelei. O quê?
Eu sou a prestadora de serviços. Eu sou a que passou da validade. Ela cobriu o rosto com as mãos. Minha única função era ser bonita, ser a esposa troféu, ser a mãe perfeita no Instagram. Mas quando as crianças cresceram, quando eu engordei 5 quilos, quando as marcas pararam de me procurar, ela me olhou, olhos destroçados. Eu percebi que não servia mais para nada, que eu era descartável. E projetei isso em você, porque era mais fácil. Silêncio absoluto. E pela primeira vez, eu realmente entendi. Bia não era vilã, era vítima da própria superficialidade, da própria inutilidade construída. Sabe o que eu aprendi nessa guerra? Que às vezes as pessoas não são más, são apenas perdidas. E quando você se perde por tempo demais, você esquece quem é. Se você está acompanhando essa jornada até aqui, se essa história está mexendo com você de alguma forma, inscreve-se no Histórias de Vingança de Idosos. Porque as histórias aqui não são só sobre vingança, são sobre verdade, sobre justiça, sobre renascimento. E comenta, eu deveria ter sido mais dura com a Bia desde o início? Ou essa revelação muda tudo? Porque o final dessa história, você não vai acreditar. Fiquei em silêncio por muito tempo. Bia também. Apenas 2 mulheres sentadas no chão. Uma com 67 anos de batalhas vencidas. Outra com 32 anos de vida desperdiçada. Finalmente falei. Bia, você tem 2 escolhas. Ela me olhou, olhos inchados. Primeira, você continua sendo vítima, continua culpando todo mundo e afunda sozinha. Pausa. Segunda, você aprende. De verdade, pela primeira vez na vida, e vira alguém real. Mas eu não sei como. Então descobre. Ela balançou a cabeça. Eu não consigo. Eu não sei fazer nada além de ser bonita. Mentira, ela piscou. O quê? Você sabe fazer muita coisa. Você só nunca precisou. Me levantei. Estendi a mão. Levanta. Ela hesitou, mas aceitou. Eu a puxei do chão e olhei fundo nos olhos dela. Você tem 30 dias. Use eles para descobrir quem você realmente pode ser. Posso ver as crianças? Ela perguntou, voz pequena. Hesitei, mas assenti. Ela foi até o quarto. Ouvi a voz dela do outro lado da porta. Mamãe! Laura gritou. Oi, meus amores! Fiquei na sala. Ouvi fragmentos da conversa. Mamãe vai ficar longe uns dias, mas eu amo muito vocês. Vou voltar diferente, melhor. 15 minutos depois, ela saiu, olhos vermelhos, mas algo tinha mudado na postura dela. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por não desistir de mim quando eu já tinha desistido. E saiu, sem drama, sem ameaças, apenas humana. Fechei a porta e me perguntei se tinha feito a coisa certa ou se tinha acabado de dar munição para meu próprio tiro no pé. 1 mês, 30 dias desde que cortei tudo, 30 dias desde que desmoronei a vida da minha própria família, 30 dias de silêncio quase absoluto. As crianças ficaram comigo 20 dias. Depois, voltaram para ficar com Guilherme e Bia, sob supervisão judicial 3 vezes por semana. Dr. Marcelo tinha conseguido a guarda compartilhada temporária. Eu pegava elas segunda, quarta e sexta. Bia e Guilherme ficavam com elas terça, quinta e fim de semana alternado. Não era perfeito, mas era justo. E as crianças estavam se adaptando. Laura perguntava menos sobre quando tudo ia voltar ao normal. Pedro estava menos emburrado. Eles tinham criado uma rotina, e rotina para crianças é segurança. Mas foi numa quinta-feira, às 14 horas, que meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi desconfiada. Alô? Mãe? Guilherme. Voz diferente, mas madura? Oi, filho. Eu consegui emprego. Meu coração pulou. Sério? Vendedor. Concessionária de carros, salário base mais comissão. Silêncio, processando. E você? Está gostando? Pausa longa. Está difícil pra caramba. Ele riu, nervoso. Acordo às 6h30. Pego 2 ônibus. Fico em pé o dia todo.
As pernas doem, os clientes são grosseiros e a meta é impossível. Outra pausa. Mas, mãe... Sim? O dinheiro que entra na minha conta todo dia 5 é meu. Eu conquistei. E isso? Voz embargada. Isso é diferente de tudo que já senti. Lágrimas queimaram meus olhos. Estou orgulhosa de você, filho. Ouvi ele fungar do outro lado. Obrigado, mãe. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu merecia. 3 dias depois, no domingo, outra ligação. Dessa vez era Bia. Beatriz, voz trêmula. Oi, Bia. Eu preciso te contar uma coisa. Meu estômago apertou. O quê? Eu consegui um emprego. Silêncio. Completo. Absoluto. Você... O quê? Atendente. Loja de cosméticos no shopping. Salário mínimo mais comissão. Não consegui falar. Sei que não é nada comparado ao que você fez na vida, mas... Bia, isso é incrível. Ela soluçou. Sério? Sério. Isso é uma conquista real. Eu estava com tanto medo de te contar. Achei que você fosse rir de mim. Por quê? Por você estar tentando crescer? Ela chorou mais alto. Obrigada. Obrigada por acreditar em mim quando nem eu acreditava. O prazo de 30 dias para o despejo chegou. E passou. Porque Dr. Marcelo renegociou. Guilherme e Bia tinham um emprego agora. Renda comprovada. Poderiam alugar um lugar. Mas eu fiz uma proposta diferente. Comprei um apartamento, menor, 2 quartos, bairro classe média. E aluguei para eles, por valor de mercado. 2.500 mensais, que eles pagariam, com o dinheiro deles. Contrato registrado. Tudo legal. Nada de favor. Negócio. No dia da mudança, fui ajudar. Cheguei às 9 da manhã, caminhão de mudança já estava lá. Guilherme carregava caixas, suado, cansado, mas sorrindo. Oi, mãe. Oi, filho. Cadê a Bia? Lá em cima, organizando a cozinha. Subi as escadas. O apartamento era simples, pequeno, mas limpo, bem localizado. Bia estava na cozinha, desempacotando panelas, sem maquiagem, cabelo preso com elástico, roupa simples, mas tinha algo diferente nela, um brilho, não de felicidade artificial, de propósito. Beatriz. Ela veio me abraçar. Retribuí o abraço. O apartamento está ótimo. Você acha? Eu estava com medo que fosse pequeno demais. É perfeito para o tamanho de vocês. As crianças corriam pelo corredor animadas. Vovó, vem ver nosso quarto. Laura puxou minha mão. O quarto tinha 2 camas simples, sem os móveis de grife da casa antiga. Mas tinha desenhos na parede que eles tinham pintado. Tinha brinquedos organizados em caixas. Tinha vida. Está lindo, meu amor. Pedro me mostrou o uniforme da escola nova. Vovó, olha, é azul. Escola pública. Boa. Bem avaliada. Mas pública. Não mais a escola bilíngue de 4.500 por mês. Você está gostando da escola nova? Ele assentiu animado. Tem mais amigos. E a tia é legal. Meu coração inchou. Depois que terminamos de arrumar, Bia preparou o almoço. Macarrão simples com molho de tomate caseiro. Nada sofisticado, mas feito com carinho. Sentamos todos à mesa. Pequena, apertada, mas juntos. Guilherme falou sobre as vendas da semana. Bia contou sobre uma cliente chata que ela conseguiu converter. As crianças tagarelavam sobre a escola. E eu apenas observei. Essa família quebrada, reconstruindo-se, tijolo por tijolo. Depois do almoço, Guilherme pediu para conversar comigo, a sós. Fomos até a varanda do apartamento, pequena. Dava vista para outros prédios. Nada do luxo do condomínio antigo, mas era deles. Mãe, eu queria te pedir desculpas. Você já pediu. Não do jeito certo. Ele respirou fundo. Quando você cortou tudo, eu te odiei. De verdade. Achei que você era cruel, monstro, tia de conto de fadas perversa. Engoli seco. Mas nos últimos 45 dias, trabalhando de verdade, pagando conta com meu próprio suor, voz embargada. Eu entendi. Entendeu o quê?
Que você não estava sendo cruel, estava sendo mãe. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, porque mãe de verdade não facilita, mãe de verdade ensina, mesmo que doa. Ele me abraçou e eu chorei. Chorei tudo que segurei por 6 semanas. Uma semana depois, chamei Guilherme e Bia para jantar na minha casa. Eles chegaram de ônibus, não porque não tinham dinheiro para Uber, mas porque estavam economizando. Jantamos, conversei com os netos, coloquei eles para dormir e então sentei com Guilherme e Bia na sala. Eu preciso falar sobre o fundo fiduciário. Guilherme ficou tenso. Mãe, eu não vou pedir. Eu sei, mas eu preciso explicar as novas regras. Bia me olhou confusa. Novas regras? Respirei fundo. O fundo continua intocado. 2 milhões, para Laura e Pedro. Guilherme assentiu, mas eu mudei as condições de liberação. Peguei os documentos que Dr. Marcelo tinha preparado. O dinheiro será liberado em 3 etapas. Primeira, quando completarem 18 anos. Eles recebem 20% se escolherem faculdade ou curso técnico. Eu pago 100% dos estudos direto para a instituição. Segunda, aos 25 anos. Outros 30% se estiverem empregados ou empreendendo, com plano de negócios aprovado por banca. Terceira, aos 30 anos. Os 50% restantes, sem condições. É deles. Silêncio. Mas tem mais, continuei. Eu adicionei uma cláusula especial. Mostrei o documento. Bia leu em voz alta. Se os pais, Guilherme e Beatriz, mantiverem emprego fixo por 5 anos consecutivos, demonstrarem estabilidade financeira e participação ativa na educação dos filhos, receberão 10% do fundo como recompensa. Valor aproximado, R$200 mil. Guilherme arregalou os olhos. 200 mil? Desde que provém que mudaram de verdade. Bia chorou. Guilherme me abraçou forte. Mãe, eu não sei o que dizer. Não diga nada, apenas me prove. Hoje é sábado. Guilherme e Bia vieram tomar café da manhã, com as crianças. Viramos rotina. Todo sábado. 9h. Minha casa. Laura corre pela sala mostrando nota de redação. Vovó, a professora disse que minha história foi a melhor. Pedro está mais comunicativo agora. Vovó, o papai me ensinou a andar de bicicleta sem rodinha. Guilherme sorri, cansado, mas genuíno. Ele caiu 6 vezes, mas não desistiu. Igual ao pai, brinquei. Ele riu. Bia está na cozinha comigo, ajudando a fazer ovos mexidos, sem maquiagem, cabelo natural, roupa confortável, mas parece real. Beatriz, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você me perdoou? Parei de mexer os ovos. Olhei para ela. Estou aprendendo a perdoar. Ela assentiu, olhos marejados. É o suficiente para mim. Recebi uma carta hoje. Envelope bege, escrita à mão, de Bia. Abri devagar. Querida Beatriz, eu sei que nunca vou conseguir apagar as palavras que disse naquele domingo. Sei que te machuquei de uma forma que desculpas não consertam, mas preciso que você saiba. Você me salvou de uma vida vazia, de acordar aos 40 anos e perceber que nunca fui ninguém além de um rosto bonito. Hoje, quando recebo meu salário, mesmo sendo pequeno, sinto um orgulho que nunca senti postando foto de brunch no Instagram. Hoje, quando acordo às 7 para trabalhar e vejo as crianças me vendo sair arrumada, elas aprendem algo que eu nunca ensinei: esforço. Hoje, quando pago uma conta com o meu dinheiro, eu me sinto humana. Você não foi cruel, Beatriz. Você foi a única pessoa corajosa o suficiente para me mostrar quem eu realmente era. E por isso, mesmo que nunca me perdoe completamente, eu te agradeço do fundo do coração e prometo, vou ser digna da segunda chance que você me deu. Com amor, respeito e gratidão eterna, Beatriz, a outra. PS. Fui promovida a supervisora, aumento de 30%. E sabe o que foi melhor? Eu mereci. Dobrei a carta lentamente e pela primeira vez desde que tudo começou, eu sorri de verdade, porque vingança não era sobre destruição, era sobre reconstrução.
Um ano se passou. Guilherme virou gerente de vendas, ganhou o carro da empresa. Bia abriu uma consultoria de beleza. Pequena, mas dela. As crianças prosperam, notas boas, amigos saudáveis. E eu? Eu aprendi algo que 67 anos não tinham me ensinado, que amor verdadeiro não é dar tudo, é dar o suficiente para que aprendam a conquistar o resto, que família não é sobre sangue, é sobre respeito, e que às vezes o maior ato de amor é dizer não. Hoje, sentada na minha varanda, vendo o sol se pôr, eu penso, valeu a pena? A dor, a guerra, a vingança. E a resposta é sim, porque do outro lado da destruição nasceu algo real, uma família que não depende de dinheiro, mas de respeito mútuo. Guilherme não é mais o filhinho da mamãe, é um homem. Bia não é mais a boneca vazia, é uma mulher com propósito. E eu? Eu não sou mais a provedora invisível, sou a matriarca respeitada. Nos meus termos. Laura completou 10 anos ontem. Fizemos festa, pequena, na casa deles, bolo caseiro, salgadinho simples, mas cheia de amor. Na hora de apagar as velas, ela fez um pedido. Depois me contou, vovó, sabe o que eu pedi? O que, meu amor? Que quando eu crescer, eu seja forte igual você. Meu coração derreteu. E por quê? Porque você não deixa ninguém te usar, e eu também não quero deixar. Abracei ela forte e percebi. A maior vingança não foi destruir meus parasitas. Foi criar uma geração que nunca se tornaria parasita. Se você chegou até aqui, preciso te perguntar algo importante. Você tem alguém na sua vida que te usa, que te vê apenas como conveniência, como banco, como prestador de serviços? Porque a maior lição dessa história não foi sobre vingança, foi sobre o poder de dizer não, de colocar limites, de amar sem se anular, de ensinar, mesmo que doa. Se você quer mais histórias assim, histórias reais de pessoas que recuperaram sua dignidade, que enfrentaram parasitas, que renasceram das cinzas, inscreve-se agora no Histórias de Vingança de Idosos. Porque aqui a gente não ensina ódio, a gente ensina justiça. A gente ensina dignidade. A gente ensina que nunca é tarde para recuperar o controle da sua vida. E deixa nos comentários, eu preciso saber. Beatriz fez certo? Ela foi longe demais? Ou fez exatamente o que precisava ser feito? Você teria coragem de fazer o mesmo? Sua resposta importa, porque cada comentário aqui nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E lembra, nunca é tarde para renascer. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para ser quem você sempre deveria ter sido. Nos vemos na próxima história de justiça, com dignidade, respeito e muito amor próprio. Histórias de vingança de idosos. Porque aqui, quem planta humilhação, colhe consequências.